Ok? Bem, hoje, bom dia, hoje nós vamos dar sequência com uma atividade explicativa. Vamos prestar bem atenção, porque esse trabalho, ele é uma base dos vestibulares, dos concursos, principalmente do Enem, né? Quando a gente trabalha, a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal em termos preposicionados. Então, veja só, o complemento nominal, ele só se refere a abstrato, mas o adjunta de nominal se refere tanto a abstrato como concreto, mais precisamente concreto. Mas aí surge, quando se refere a termos preposicionados, relacionado a substantivos abstratos também. Aí fica o complemento nominal relacionado a abstrato e o adjunta de nominal também relacionado a abstrato. O que é o substantivo abstrato? É aquele ser que não existe e que depende de outro ser para se movimentar, para que prove a sua inexistência. Então veja só, quando eu digo críticas é um substantivo abstrato, mas ele depende de outro ser para existir. Se não tiver uma pessoa que faça a crítica não existe. Então, ele vai depender de outro ser. É um ser que depende de outro ser. Então, crítica depende de alguém para fazer essa crítica. Por exemplo, conselho. Alguém pratica esse conselho. Mas o conselho é um ser que nós não podemos tocar, não podemos pegar. Por isso é abstrato. Mas dependendo de outro ser. Bem, levando em consideração esse abstrato, né? Esse substantivo abstrato. Vezes ele pode ser adjunta de nominal, vezes ele pode ser complemento nominal. Já sabendo que o complemento nominal só se refere a abstrato. E o adjunto adverbial, adnominal, pode se referir a abstrato e concreto, mas hoje nós estamos trabalhando somente com abstrato. E também com termos preposicionados. O que é o termo preposicionado? É o termo que aparece uma preposição mais um substantivo. Então, quando esse termo se referir a adjunto, for um adjunto, ele é um agente. O que é o agente? O agente é aquele que pratica a ação. A ação referente ao substantivo abstrato. Que nós também vamos chamar de emissor. Que antes nós não tínhamos falado, hoje nós estamos dando um reforço. Emissor é aquele que pratica, é o agente, ele emite, agente emite, quer dizer, faz a prática, ele pratica. Então, e o complemento nominal, ele é paciente. Paciente é o quê? É aquele que sofre a ação referente ao substantivo abstrato. Ele vai ser o receptor. Então, em resumo, agente pratica, é emissor. Paciente sofre, ele é receptor. O agente emite, envia, e o paciente recebe a ação, ok? Então, quem pratica é emissor, quem sofre é receptor. Nesse caso, a emissor é agente, receptor é paciente. Foi só mais um reforço para a gente saber o resultado de quem pratica, que é emissor, e o resultado de quem sofre, que é receptor. Receptor é paciente, emissor é agente. Agente é adjunto adnominal e paciente é complemento nominal. Tudo se referindo a substantivo abstrato em termos preposicionados, ok? Vamos trabalhar agora os exemplos.
Ela fez críticas ao professor. Nós vamos nos basear no verbo. Fez. Alguém fez. Se fez, ele é emissor. Quem fez, pratica. Ele fez, então ele praticou. Fez algo, praticou. Eu digo fez crítica, então praticou uma ação. Ele é emissor e também podemos chamar de agente. Sendo agente, ele é adjunto adnominal. Fez críticas. Então, o termo preposicionado é ao professor. Quem é preposição? Ao. E o professor é substantivo. Todo termo preposicionado vai ser formado assim. Uma preposição mais um substantivo. Então, ele fez crítica. Crítica foi feita por ela. Ela vai ser o quê? Um sujeito. Não é isso? Sujeito simples. Então, fez críticas. Né? Quem foi que fez crítica? Fez crítica ao professor. O professor sofreu crítica ou o professor fez a crítica? Sofreu. Ele sofreu. Alguém fez crítica ao professor. Então, esse ao professor, ele não vai ser emissor, ele vai ser receptor. Foi ele que recebeu a crítica. Se o professor recebeu a crítica, ele é complemento nominal. Ok? Por quê? Porque ele recebeu. A gente se baseia nesse termo preposicionado. O termo preposicionado, referente ao abstrato. Então, esse termo preposicionado está referente ao abstrato. Esse termo não praticou, e sim ele sofreu. Então, ele é receptor, ele é paciente. Se ele é paciente, ele é complemento nominal. Ok? O professor recebeu crítica. Ele sofreu, ele é paciente. Ok? Vamos para o próximo. O ela nós já sabemos que é sujeito simples, né? Sujeito simples. Recebeu é o verbo, não é isso? Recebeu do professor. Então, ó, veja só. Do professor é o termo preposicionado. Preposição do substantivo professor. É a mesma coisa, só mudou a preposição. O ao sofre, o do pratica. Não é isso? Então, críticas, continua o mesmo substantivo abstrato. Crítica do professor. Então, vejam só. Ela recebeu críticas do professor. No primeiro exemplo, o professor recebeu a crítica. No segundo exemplo, o professor recebeu ou fez a crítica? Ela recebeu crítica do professor. O professor praticou a ação. Então ele é agente. Ele é emissor da ação. Ele emitiu a ação. Que a ação vai ser a palavra crítica. Se ele praticou a ação, ele é adjunto adnominal. Ok? Tá dando para entender direitinho? Vamos para o próximo exemplo. Ofereci ao verbo. Ofereci ao aluno. Qual é o substantivo concreto? O abstrato. O substantivo abstrato é o conselho. Não é isso? Conselho. Então, conselho ao aluno. Ofereci conselhos ao aluno. Esse aluno, pessoal, é agente ou é paciente? Preste atenção. Alguém ofereceu conselho ao aluno. O aluno recebeu ou deu conselho? Recebeu. Então ele é paciente. Se ele é paciente, ele é o quê? Complemento nominal. Porque nesse caso, alguém ofereceu conselhos
ao aluno. O aluno recebeu conselho. E quando ele recebe, ele é paciente. Ou nós vamos chamar de receptor. Ele sofreu a ação de receber. Ele recebeu o conselho de alguém. Bem, próximo exemplo. Assistimos, é o verbo. Assistimos ao banco. Então, ao banco é o quê? É o termo preposicionado. Preposição ao, substantivo, banco. Então, assistimos assalto. Assalto vem a ser o quê? Substantivo abstrato. Tem que ser substantivo abstrato. Nós só estamos nos referindo a abstrato. Assistimos o assalto ao banco. O banco, nesse caso, está assaltando ou está sendo assaltado? Está sendo assaltado. Ele está sendo assaltado, então ele é paciente. Paciente faz o quê? Sofre a ação. Ele é receptor. Ele está recebendo a ação referente ao assalto. Se ele está sofrendo essa ação, ele é paciente. E se ele é paciente, ele é complemento nominal. Está entendendo? Vamos tudo, vejam só, que tudo está se referindo a substantivo abstrato. Aí a gente vai ver a diferença quando se trata de substantivo abstrato, se essa locução aqui vai ser que nós vamos chamar de termo preposicionado. Se ele vai ser agente ou se ele vai ser paciente. Sendo agente é adjunto, sendo paciente é complemento. Então vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é: assisto da quadrilha. Assisto o quê? O assalto. Assalto. Da quadrilha é o termo preposicionado. É o que nós vamos saber se é adjunto ou complemento. Da é a preposição, quadrilha é o substantivo. Aqui nós temos um termo preposicionado, não chamado de locução, né? Então, o assalto da quadrilha. Vejam só, assalto da quadrilha. Então, essa quadrilha sofreu ou praticou o assalto? Praticou o assalto. Se a quadrilha está assaltando, alguém assistiu ou está assistindo o assalto que está sendo feito pela quadrilha. Ok? Então, assalto da quadrilha. A quadrilha está praticando, então a quadrilha é um agente. E quem é agente? É complemento nominal ou adjunto adnominal? Adjunto adnominal. Então, por que ele é adjunto adnominal? Porque está praticando a ação. E essa ação está se referindo a um substantivo abstrato. Ok? Repito, só nos referimos, nesse caso, a substantivo abstrato. Vamos para o próximo exemplo e último. Houve, do verbo haver. Houve da floresta. Primeiro vamos ver o verbo haver. Então, o da floresta é o que nós vamos chamar de termo preposicionado. Porque temos a preposição mais o substantivo. Esse termo vai ser ou adjunto adnominal ou complemento nominal. Quando é aquele adjunto adnominal? Quando ele é agente. E ele é agente quando ele pratica a ação, que nós vamos também chamar de emissor. Ele é complemento nominal quando ele sofre a ação. Quando ele sofre, ele é paciente, que nós vamos também chamar de receptor. Nós temos várias denominações para esse termo.
ou para esses termos, referente a adjunto ou referente a complemento. Então vamos aqui. Queimada é o substantivo abstrato. Queimada. Vejam só que queimada depende de alguém ou de algum ser. Alguém praticou a queimada, fez com que acontecesse, ou a própria natureza. Não é isso? Você vê que a quentura, o clima faz com que aconteçam as queimadas. Então, o substantivo abstrato, ele é assim chamado quando ele depende de outro ser. Observe que queimada depende de alguém ou de um outro ser. Assalto depende do assaltante. O conselho depende de quem aconselha. Então, esses termos ou esses substantivos que dependem de outro ser para existir, nós vamos chamar de substantivo abstrato. Vamos aqui. Houve da floresta. O que houve? A queimada. Queimada é substantivo abstrato. Então, a floresta foi queimada ou está queimando? Foi queimada. A floresta foi queimada. Nesse caso, a floresta é paciente ou é agente? Paciente. A queimada é paciente. A queimada é paciente. Por quê? Porque não é a queimada que é paciente. Quem é paciente é a floresta. Não é? A queimada é o substantivo abstrato. E a da floresta está se referindo a esta queimada, que é esse substantivo abstrato. No caso, a floresta está sendo queimada, então ela é paciente. E quem é paciente é complemento nominal. Então, resumo da história. Quem é o adjunto pratica a ação, é emissor. Quem é o complemento nominal sofre a ação, ele é receptor. Quem é receptor é paciente e quem é emissor é agente. Então, nós vamos ter que ter muita atenção